Olá a todos, cá estamos para mais um podcast Alavancagem nas Empresas. Como já devem imaginar, eu sou o Paulo Vilhena, o vosso host aqui para mais este podcast, e hoje tenho mais um convidado, o Bernardo Seixas, que é CEO do Granta AI, portanto Granta Inteligência Artificial. É isso, Bernardo? Exatamente, Paulo. Muito bem. Queres-nos contar um bocadinho da tua história? Estávamos aqui a conversar, tu és um rapaz bastante novo. Já comecei a entrevistar pessoas com idade para serem meus filhos, isto não deixa de ser curioso, mas já com um currículo bastante rico e aqui com imensas experiências empreendedoras. Queres começar por fazer aqui um resumo da tua carreira e do teu currículo e depois a partir daí nós pegamos para elaborar um bocadinho mais? Vamos a isso. O meu currículo não é assim tão extenso, portanto só tenho 27 anos, como tu disseste, e eu comecei por estudar gestão. Não foi uma carreira académica muito famosa, mas acabou, felizmente acabou. E estudei gestão. A minha ideia sempre foi ser empresário, ser empreendedor, desde muito pequeno que faço pequenos negócios desde casa, etc. E a ideia era começar a ter negócios cada vez de maior dimensão. Tive uma experiência de empreendedorismo enquanto estava na faculdade. Uns rapazes mais velhos, dois irmãos, tinham começado uma startup chamada Magnar, que era, a maneira mais fácil de explicar, é uma Uber Eats antes de haver uma Uber Eats. Portanto, um marketplace de food delivery. E eles estavam numa ótica de conquistar o mercado português e eu entrei. Eles não percebiam nada de negócios, um deles era de engenharia, o outro era de psicologia, e queriam aqui uma pessoa jovem, comercial, que pudesse ir aos restaurantes e trazê-los para a plataforma, e aí começou tanto a minha carreira profissional como a minha carreira em vendas, que acabou por ser um padrão no resto da minha carreira. Depois dessa experiência, como é que essa experiência acabou? É importante dizer. A Uber Eats e a Glovo, grandes players internacionais deste mercado, entraram em Portugal muito mais cedo do que nós achávamos que iam entrar, e portanto qualquer tentativa que nós tivéssemos de levantar capital para nós próprios não funcionou, e então a empresa acabou por ser terminada. Então o primeiro projeto tu classificarias como bem-sucedido ou talvez nem tanto? Assim, o projeto, eu não era fundador, portanto eu juntei-me ao projeto. Não eras sócio, não tinhas capital? Não era sócio. A ideia era ficar sócio à medida que o tempo ia avançando e se conseguíssemos levantar a ronda de capital, mas como isso não aconteceu, acabou por não avançar essa componente. Se eu acho que foi um fracasso, eu acho que teve muito boas coisas positivas, mas no balanço total, obviamente, tendo a empresa acabado ao fim de um ano, não posso considerar um sucesso, não. Mas aprendi muita coisa, e especialmente esta componente comercial que veio a ser um pilar da minha carreira futura. Muito bem, continua. E depois daí? Portanto, depois dessa startup, da Magnar, eu acabei a ser contratado para a Uber Eats. Portanto, havia pouca gente com experiência em food delivery, e eu tinha, nesse caso, e contrataram para a equipa de vendas da Uber Eats. O meu trabalho era fundamentalmente abrir novas cidades, numa fase inicial. Portanto, havia, se não me engano, Lisboa, Porto e Coimbra já dentro da plataforma quando eu entrei, e o meu trabalho a seguir a isso foi abrir o Algarve, abrir Aveiro, outras cidades depois gradualmente mais pequenas, não é? E trazer os restaurantes para a plataforma. E foi uma experiência completamente espetacular. A Uber foi a minha única grande experiência numa empresa, vamos chamar-lhe a sério, mas enquanto misturava estas componentes de uma empresa grande e a sério, também tinha uma componente muito grande de startup tecnológica, que se mexia muito rapidamente e tinha uma agregação de talento brutal e talento jovem. Portanto, toda a equipa era espetacular, e ainda sou amigo de muitos deles e tenho muitas saudades desses tempos. Quanto tempo aqui na Uber Eats? Tive 2 anos e pouco, 2 anos e meio, talvez. 2 anos e meio. Sim. E o que é que acontece a seguir, Bernardo? O que acontece a seguir? Nessa altura, nós passámos pela pandemia, enquanto eu estava a trabalhar na Uber. Como devem imaginar, o mercado dos restaurantes caiu brutalmente, mas o mercado de entregas ao domicílio explodiu. Portanto, foi uma altura muito, muito boa para o negócio, a nível comercial, e portanto, tocando aqui no meu papel dentro da Uber, foi ótimo. Restaurantes que eu não conseguia fechar por nada nos últimos 2 anos, do nada ligarem-me todos os dias. Também foi uma época muito dura,
E aí dava para fazer o doce, não é? Não, agora somos nós que eu não quero. Não, isso aí não era muito a nossa política. Não, é óbvio. mas tínhamos. Foi uma época mas também muito esse dura. é quase o sonho de qualquer vendedor, não é? Não, agora sou eu quem não quero. Já não preciso. Fazemos difíceis. Mas foi uma época ao mesmo tempo muito dura, porque enquanto era bom do lado comercial eu ter estas chamadas, em vez de ser eu a ir atrás, eles a virem atrás de mim, também recebia, houve uma certa altura, umas semanas, que recebia à volta de 100 e tal chamadas por dia no meu telemóvel pessoal, de restaurantes desesperados a ligarem-me, muitos deles, por exemplo, a chorar, a dizer que vão ter de despedir os seus empregados. Foi uma altura muito dura para a restauração, e também podermos nós fazer esse papel para ajudá-los a manter os negócios que muitas vezes existiam há 50 anos, também era super importante para nós e para mim pessoalmente foi uma coisa que também me encheu de algum orgulho dentro do papel super minoritário que nós tivemos na pandemia. Foi interessante. Boa. Uber Eats, 2 anos e meio, e daí? Daí, eu dentro da Uber consegui identificar alguns problemas no mercado de entregas de comida ao domicílio, e então comecei... Quais eram? Boa pergunta. Um deles, e que veio aqui tocar especificamente com o meu papel dentro da Uber, era os restaurantes que tinham um tipo de gastronomia um bocadinho mais elevada, portanto estrelas Michelin, coisas assim. Esses restaurantes tipicamente não gostam de entregar comida em casa, obviamente. Têm toda uma experiência à volta do restaurante que é muito importante para eles e uma imagem a manter, e muitas vezes não confiavam que a Uber Eats, seja através dos seus estafetas, não ia conseguir passar essa imagem que eles queriam para uma experiência em casa. No entanto, na pandemia foram obrigados a rever estes, muitas vezes preconceitos, de outras vezes eram totalmente legítimos, porque qualquer pessoa que encomenda comida para casa sabe que de vez em quando a comida não chega nas melhores condições. Não é só isso, no natural. restaurante Estrela Michelin tem tudo, é escolhido desde o prato, é explicado e muitas vezes o prato é terminado na mesa, então Exatamente. Essa experiência, eu diria que o Uber Eats é praticamente impossível. É muito, muito difícil de replicar. Às vezes troca-se o talher para trocar o prato, troca-se tudo, o copo de vinho, o próprio prato é trocado de acordo com a refeição que vai ser servida. Eu imagino no Uber Eats não seja muito fácil fazer isso. Não, nada disso. Havia algumas coisas que esses restaurantes estavam a magicar para tornar o serviço melhor do que um serviço de delivery normal, que estamos habituados às pizzas e ao McDonald's. É ir o chefe lá a casa? Por exemplo, ou ter uma embalagem muito melhor, ou irem com os próprios talheres, a ter uma mensagem escrita pelo chefe, coisas assim deste género. E então, o que aconteceu foi, eu até sugeri, porque eu recebi o feedback diretamente destes restaurantes, sugeri dentro da própria Uber nós lançarmos um serviço premium de entregas ao domicílio para estes restaurantes em particular, que até podíamos cobrar uma taxa de entrega mais alta para ter um X nível de transporte, portanto até podia ser de carro. A Uber também tem carros, obviamente, portanto também poderia ir de carro, podia ir numa embalagem melhor, podia ter um serviço mais cuidado. E pronto, essa distinção na altura disseram-me internamente que não conseguia ser feita, e depois é curioso que acabou a ser lançada uma startup pouco tempo depois, chamada Volup, que é exatamente esse conceito que eu fiz pitch interno dentro da Uber. E outras coisas, nomeadamente a gestão dos raios de entrega dos próprios restaurantes, a gestão das promoções que os restaurantes têm dentro dessas plataformas, são tudo pequenas, as fotografias são pequenas alavancas que os restaurantes podiam utilizar para multiplicar brutalmente as suas vendas nas plataformas. E eu conhecia-as, eu tentei implementar projetos internamente para conseguirmos vender, digamos, de alguma maneira, esses serviços aos nossos restaurantes, mas internamente isso não funcionou. Então saí da Uber para criar uma espécie de consultora de food delivery. Portanto, especificamente nestes temas, eu ajudava restaurantes, já tinha... E aqui já como dono da empresa? Aqui já como dono da empresa. Comecei com um outro sócio que também trabalhava comigo na Uber, e como já tinha esta lista grande de várias centenas de restaurantes por todo o Portugal, foi uma questão de falar com eles e vender-lhes o nosso serviço de consultoria. E pronto. Aqui como é que este negócio depois, qual é que foi o desfecho? Qual era o nome desta empresa? Chamava-se Firefly Delivery Experts. E esta empresa, o grande problema que eu agora em retrospectiva vejo nela, e agora conhecendo um bocadinho mais de startups do que conhecia na altura, é que era um negócio puro de consultoria, portanto não tinha nenhuma componente tecnológica que o tornasse particularmente escalável.
Portanto, essa foi a grande dificuldade, foi escalar o negócio. Eu estava maioritariamente a trabalhar sozinho, porque o meu sócio tinha outro trabalho a tempo inteiro, e estar sozinho em tempo de pandemia, maioritariamente remoto. Isto ainda durante a pandemia? Mais fim de pandemia, assim, fim de 21, pandemia, ou talvez. rescaldos, vamos chamar-lhes rescaldos Sim. da pandemia. Exatamente, 21. E eu sou uma pessoa que gosta muito de falar e gosto muito de estar com pessoas. E estar em casa sozinho a trabalhar remotamente estava-me a corroer a alma e não estava a conseguir escalar o negócio como queria. E daí foi exatamente a ponte que me faz levar depois ao que eu faço hoje, que foi, eu liguei a um amigo meu que eu sabia que já estava mais ligado ao mundo das startups e liguei-lhe a perguntar, olha, eu quero um espaço, eu na realidade estava à procura de um coworking space. Eu preciso de um espaço que esteja rodeado de empreendedores e que possa bater bolas e absorver da motivação e da inspiração deles para eu também crescer o meu negócio. Ele respondeu-me com um link, eu cliquei no link, inscrevi-me, nem sabia para o que é que me estava a inscrever, e aquilo acabou a ser um programa de incubação de startups, em que é uma empresa espanhola que tem um fundo de investimento por trás, chamada Dimium. Eles tinham escritórios por várias capitais europeias, nomeadamente Lisboa, e eu comecei lá esse programa de incubação em que eles escolhem as pessoas para participar não necessariamente por terem uma ideia brilhante, uma ideia que vai ser o próximo unicórnio, mas pelo perfil das pessoas. Eles tentam encontrar pessoas que eles acham que têm um perfil empreendedor, seja num vertical, por exemplo, no meu caso, de vendas, ou numa vertente mais tecnológica, ou numa vertente operacional ou de marketing, e tentam juntar esses empreendedores com algum potencial, fazer uma equipa que eles acham uma dream team, de alguma maneira, e depois aí é que começa o processo de ideação. E tive 6 meses nesse programa de incubação, a idear, a tentar ter ideias de startups e a tentar encontrar com quem queria trabalhar, e daí surgiu o que é hoje a Grantor AI. Então, explica-me como é que é esta passagem da Firefly para a Grantor AI. Porque para mim não ficou claro. Encerraste o projeto anterior para começar este, é isso? Portanto, a minha ideia inicial, para ser sincero, era trazer o que era a Firefly, esta consultoria de delivery, para o mundo das startups e implementar tecnologia nela. No entanto, também na altura eu sabia pouco de tecnologia, ainda hoje sei, mas sei um bocadinho mais, e não estava... genuinamente não estava a ver uma maneira de passar a minha experiência que tinha neste mercado para a tecnologia. E, portanto, comecei a abandonar gradualmente essa ideia, enquanto começava a ter ideias de uma outra startup, enquanto estava nesse programa de incubação. Comecei, vamos dizer, a fazer o desmame aos meus clientes, a ir fazendo cada vez menos serviço, a baixando o preço, etc., a não aceitar novos clientes. E, a certa altura, desliguei completamente, fechei a empresa, e comecei full time na altura não se chamava Grantor, mas no que é o projeto da Grantor. E o que é que faz a Grantor exatamente? O que é que a Grantor faz? Nós ajudamos pequenas empresas a encontrar e a candidatarem-se a fundos europeus. Portanto, de uma maneira muito simplista, nós utilizamos a inteligência artificial para fazer o que nós chamamos o matching, portanto, identificar as oportunidades que estão abertas para cada empresa. E depois a mesma inteligência artificial consegue gerar um rascunho da candidatura automaticamente, e depois temos especialistas nestas candidaturas, portanto humanos neste caso, a reverem tudo o que a inteligência artificial fez, a corrigirem e a submeterem nas plataformas do governo. E assim permitimos a pequenas empresas conseguirem primeiro encontrar as oportunidades que antes não sabiam que existiam, depois candidatarem-se de uma maneira rápida e muito mais barata do que um consultor tradicional que não utiliza tecnologia. Ok, interessante. Já vamos passar aqui mais tempo na Grantor, mas antes disso gostava de pegar aqui em algumas coisas que tu disseste e fazer-te algumas perguntas. Começar aqui por um caso que é sempre um caso que me é caro e não deixa de ser um caso, um clássico, não é? Um clássico, que é o mau aluno, bom empreendedor. E desculpa colocar a coisa desta forma. Mas diz aí as más línguas que, como aluno, estavas longe de ser brilhante, embora tenhas estudado na Católica, gestão, etc. E, inclusive, eles não te queriam lá assim muito na Católica. É verdade, eu também estudei na Católica. Okay. Conta-me lá como é que foi isto, pá. Então,
é curioso porque eu nunca me considerei um mau aluno, apesar de efetivamente ser, eu não me considerava um mau aluno. Eu apercebi-me, foi desde cedo, quando entrei na faculdade, que eu podia faltar às aulas, que era uma coisa que eu não podia antes, ou pelo menos achava que não podia, e apercebi-me desta liberdade recentemente encontrada e comecei a faltar, naturalmente, e comecei, pronto, a viver uma vida de jovem e a fazer outras coisas e a divertir-me, na realidade a não fazer nada, e não liguei muito à parte académica. Isso fez com que eu, naturalmente, começasse a ter piores e piores notas, a chumbar a muitas cadeiras e portanto, o meu percurso académico não foi famoso e, nomeadamente, exatamente como disseste, a nossa diretora de curso num verão, eu estava de férias, nem estava em Lisboa, mas a minha mãe recebeu uma carta em casa que basicamente dizia que se eu não melhorasse o meu aproveitamento académico, que ia ser expulso da Católica. É uma carta que, já agora por curiosidade, a minha mãe emoldurou. Portanto, quando eu voltei para Lisboa, e ainda está no meu quarto, ainda está na minha secretária, a carta da Católica emoldurada a dizer que pronto, se eu não passar a mais uma outra cadeira que vou ser expulso. E terminaste o curso? Terminei o curso com algum esforço, mas terminei. Também não ajudou, obviamente, a parte académica a eu ter ingressado naquele projeto da Magnar que eu tinha falado antes, portanto estava a fazer isso em simultâneo, mas sim, nunca fui um aluno muito dado a estudar. É engraçado, e isto não é sobre mim, mas para mim, a minha experiência não é muito diferente. Eu cheguei à universidade e percebi que conseguia fazer aquilo com uma perna às costas sem ir às aulas, e eu não ia às aulas. Eu percebia que se estudasse às vezes um dia ou dois para os exames, que passava nos exames sem ter que estudar, e que para mim foi uma maravilha. Então principalmente o primeiro ano ainda não, porque eu ainda estava com medo, mas quando eu percebi, isto afinal não é difícil, eu estudo umas horas antes de um exame com os apontamentos que alguém me arranja, e portanto fui um aluno de desenrasca também. É engraçado isso. E isto aqui, já agora, aconteceu-me exatamente isso, exceto em algumas cadeiras que eu de facto percebi que não conseguia todo. Há matemática e estatística que era, não indo às aulas e não estudando nada, a probabilidade de passar é mesmo perto de nula. Eu nem vou falar em estatística, eu estudei estatística durante 24 horas e passei no exame. E não tinha grandes bases de matemática quando fui estudar, mas ainda hoje estou para saber como é que fiz isso. É uma história que um dia contei num podcast, mas este não é sobre mim, mas essa de estatística. Onde é que eu queria chegar com isto, Bernardo? Como eu disse, acontece muitas vezes alguém que não é um aluno brilhante e não propriamente um mau aluno, tu licenciaste e num prazo razoável, e numa universidade que em termos de gestão, se não é a mais exigente, é uma das duas mais exigentes no país. Eu acho que até provavelmente é a mais exigente, portanto não foste assim tão mau aluno. Mas muitas vezes aqueles que não são alunos brilhantes acabam por, como profissionais, nomeadamente na área da gestão e no empreendedorismo mais concretamente, ter resultados muito bons. Tu já pensaste sobre isso? O que é que tu achas que nas qualidades, que qualidades é que alguém tem que o torna bom empreendedor e que não fazem dele forçosamente um bom aluno? Porque, da mesma maneira, e só complementando a pergunta, eu vi alguns fulanos, meus colegas, ótimos alunos, e que eu à distância dizia, estes gajos não vão longe. E não foram. E via outros que não eram tão bons alunos, mas que eu dizia, este gajo provavelmente vai longe. Não sei se tu tinhas essa sensação, se não, quais são os teus pensamentos sobre isto? Também sempre tive essa sensação, é verdade. Não para dizer mal de todos os meus colegas, espero que todos cheguem muito longe, mas havia claramente pessoas que tinham muito boas notas, mas que em termos, vamos chamar práticos, em vez de ser na vida profissional, em termos práticos, parecia que aquele conhecimento não se traduzia para a prática. E acho que é uma coisa relativamente comum em empreendedores não reconhecerem que a capacidade de decorar do ensino tradicional é particularmente útil para o mundo real. E tendo em conta que, pelo menos muitos dos empreendedores que eu conheço têm uma mente, como é que eu digo, se calhar um bocadinho errática, de gostar de muita coisa, querer experimentar muita coisa, testar, que é uma coisa super importante para ser bom empreendedor. Estar ali parado, concentrado, a decorar coisas para debitar para uma prova, para depois não fazer nada com esse conhecimento, parece um bocadinho fútil. Não sei se será isso ou não sei se existe alguma
capacidade cognitiva um bocadinho diferente que eu não faço ideia, mas há esse claro padrão, sim. Eu já ouvi esta ideia de outras pessoas, portanto não vou reclamá-la como minha, mas normalmente um empreendedor é alguém que encontra uma forma fácil de fazer coisas difíceis. É aquilo que nas escolas normalmente chamamos um preguiçoso, não é? Que é, tenta resolver as coisas da forma mais fácil possível, enquanto nas universidades, e bem, porque é o que as universidades têm que fazer, o pensamento complexo é privilegiado em detrimento do pensamento simples. Mas depois na vida e nos negócios o pensamento simples funciona melhor. Até o Warren Buffett costuma dizer isto. Também sentes isso? Sim. É aquele clássico exemplo de um exame de matemática em que um aluno preguiçoso eventualmente conseguiu arranjar uma maneira de chegar ao resultado, mas não mostrou a maneira de chegar lá, ou a maneira de chegar lá não foi correta, e acaba por levar 0 pontos nessa pergunta. Eu na escola primária passava por isso, eu parecia com o resultado, mas não sabia que contas é que tinha feito, e a minha professora zangava-se. Exatamente. Boa. Olha, e tu falaste logo no início que sempre achaste que ias ser empreendedor. E mais uma vez lembro-me de mim, porque eu, desde que me lembro, sempre achei que ia ser um homem de negócios, sem saber sequer o que era um homem de negócios ainda. Tinhas exemplos de empreendedorismo na tua família, ou de alguma forma sentiste este chamamento de outra forma, e que forma poderá ter sido essa? Por acaso não tive nenhum exemplo claro de empreendedor na família. Hoje em dia até mais tenho. Especialmente 2 tios que me lembro que são empreendedores conta própria, mas foi mais tarde na vida e também não tinha assim tanto contacto direto com eles, portanto não acho que seja daí. Eu acho que foi talvez inicialmente um fascínio quase infantil por dinheiro, talvez, de tio Patinhas, e depois foi evoluindo para perceber que os negócios não eram necessariamente sobre dinheiro, era sobre resolver problemas, e que a minha mente naturalmente gravitava para resolver problemas e encontrar problemas que podiam ser resolvidos de maneiras mais simples, como estavas a dizer ainda agora. E portanto, posso dar um exemplo muito claro. Eu não me lembro se tinha 6 ou 7 anos, eu ainda tenho este papel em casa preso colado na minha parede. Eu criei um banco, chamava-lhe o Banco de São Bernardo. Eu ainda não percebia bem como é que bancos funcionavam na altura, era um textinho escrito em word art e em laranja e amarelo, não sei bem porque é que escolhi essas cores, mas era o Banco de São Bernardo. O que é que eu me apercebi? O problema é a minha casa. Os meus irmãos, eu tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova, e eles estavam sempre a perder dinheiro. Não sabiam poupar dinheiro. Enquanto eu era o tio Patinhas que poupava todas as semanadas e mesadas e prendas de aniversário, eles nunca tinham dinheiro. Estavam sempre a perdê-lo, etc. E então, eu que não sabia o que é que um banco fazia na realidade, eu achava que um banco o que fazia era guardar dinheiro e cobrava só para guardar o dinheiro. E então... E hoje cobram para guardar o dinheiro. Exatamente. Mas então, criei esse tal, eu chamei-lhe o Banco de São Bernardo, e tinha lá uma comissãozinha que cobrava por guardar o dinheiro aos meus irmãos. E portanto era sempre, desde pequeno, que o meu cérebro funciona desta maneira, olhava para o problema e tentava resolvê-lo. Olha, tu acabaste por ainda não ter uma experiência corporativa a não ser em startups, ou praticamente startups no caso da Uber. Tu, em algum momento, sentiste falta de passar pela experiência de estar numa daquelas empresas mais clássicas, com um organograma bem estruturado, em que os processos já estão todos bem definidos? Alguma vez sentiste falta disso até agora? Para ser sincero, não. Eu já tenho muito contacto com esse mundo corporativo, por toda a gente à minha volta, não é? Porque a grande maioria das pessoas que estão à minha volta, seja familiares, amigos, etc., trabalham no mundo corporativo. Em gestão, então, é muito clássico o caminho de sair de uma Católica ou da Nova ou de um Isqueté e ir para uma Big Four, uma consultora. Isso aí é a estrutura corporativa mais clássica do mundo, mais hierárquica e com os passinhos todos já traçados à sua frente. Portanto, eu tenho muito contacto com essa parte, nunca senti nenhuma atração por essa parte, e todas as coisas boas que existem, obviamente muitas coisas boas no mundo corporativo, eu senti que tive algum contacto com eles, pelo menos em parte, dentro da Uber. Portanto, as coisas que eram necessárias para criar uma cultura de trabalho, um organograma definido, uma cadeia de comando, garantir que as coisas eram feitas, etc.,
acho que dentro da Uber existia as partes boas do mundo corporativo sem as partes más. Ok. Se calhar estou a ser ingênuo porque também Não, nunca fiz talvez parte. uma empresa com a dimensão da Uber, imagino que já deva ter uma organização bem sólida, mas ainda a agilidade praticamente de uma startup, não é? Exatamente. E havia muitas coisas claramente erradas na Uber, em prol da velocidade, que o mundo corporativo não está disposto a abdicar, mas pronto, eu acho que consegui, nesse caso, o melhor dos dois mundos. Boa. Olha, e voltando aqui à Magnar, que é a experiência de um ano, que do ponto de vista económico ou financeiro acabou por, de alguma forma, capitular, e onde tu entraste por conta de outrem, numa primeira fase, tu disseste-nos que tinhas aprendido muita coisa, e eu estou curioso em relação a isso. O que é que aprendeste? Porque por um lado, uma startup fundada por gente muito jovem, com uma ideia espetacular, tanto que foi um espaço ocupado rapidamente pelos grandes concorrentes internacionais como a Uber e a Glovo. O que é que tu aprendeste? O que é que vocês fizeram que é bem feito e que tu aprendeste que deverias repetir? E o que é que tu fizeste, ou o que é que vocês fizeram que talvez tenham concluído que não era bem feito e que tu vais cuidar para não repetir? As lições que eu tiro desse tempo na Magnar não são necessariamente lições de gestão, talvez, porque nem era necessariamente o meu papel dentro da Magnar. Eram mais lições pessoais que eu levei para o resto da vida em termos profissionais. Portanto, eu entrei como um bocadinho um faz-tudo jovem para a Magnar, em que passei desde distribuir flyers na rua, a fechar parcerias com restaurantes, a fazer pitches a investidores. Portanto, fazia um bocadinho de tudo. E foi a minha primeira experiência com vendas, que mudou completamente a minha vida a partir daí. Porque acho que quando uma pessoa começa a perceber que consegue vender, apercebe-se que o mundo e os negócios são mais fáceis do que parecem. O facto, e depois isto mais tarde eu voltei a repetir isto várias vezes noutras empresas, mas quando uma pessoa se apercebe que eu, a falar com outra pessoa, consigo convencê-la a gastar do seu dinheiro, do seu salário para obter alguma coisa de valor para ela que eu consigo produzir, é incrível, é um sentimento espetacular, que eu acho que a maior parte das pessoas não passa por isso na vida delas. A maior parte das pessoas acaba por não vender nada, apesar de sempre passar por algum momento na sua vida onde está a tentar persuadir alguém. Aliás, no mundo corporativo isso acontece a toda a hora. Vender, como se diz, está em todo o lado. No entanto, o ato de vender por dinheiro, acho que é importante as pessoas passarem por ele, e eu passei-o na Magnar. Essa questão de apresentações em público e falar em público, e apresentações a investidores que fiz nessa altura, também hoje em dia traduzem-se diretamente para o meu dia-a-dia, porque eu hoje em dia, para levantar capital para a minha startup, tenho de falar com investidores a toda a hora, todas as semanas falo com novos investidores, e depois acho que foi um bocadinho o trabalhar num projeto próprio, perceber como é que uma empresa própria funcionava e também perceber os problemas que tinha, ou seja, problemas que as pessoas, especialmente uma pessoa que trabalha por conta de outra, não pensa muito nisto, problemas de cash flow, problemas de contabilísticos, de contratos, coisas assim, coisas do dia-a-dia que são importantes para uma PME existir, e conseguiu desbloquear algumas coisas no meu cérebro que levei para o resto. Boa. Então a aprendizagem, tu sentes que foi muito mais na área das vendas do que propriamente na gestão. Sim. E uma pergunta na mesma linha. Depois no Uber Eats vais fazer uma prospecção bastante ativa, não deixa de ser uma venda. Como é que funcionava esse processo de prospecção no Uber Eats? Ias de porta em porta, ligavas antes, como é que era? Muitas vezes tentámos. Como é que escolhias os restaurantes onde ias? Como é que era chegar, conta-nos um bocadinho, como é que era chegar a uma nova cidade e dizer, ok, agora tenho que desenvolver, sei lá, Aveiro, o que é que vou fazer? Isso por acaso foi uma experiência engraçada, também se calhar por ingenuidade, nunca ter trabalhado numa grande empresa antes. Eu assim que entrei na Uber e me deram o papel de, bem, primeiro agora vamos ter de fazer uma lista de quais é que são as cidades de Portugal e a ordem pela qual vamos entrar nessas cidades, e depois perceber dentro de cada cidade quais é que são os restaurantes que queremos ir buscar, basicamente criar uma pipeline, um funil de vendas. E eu, ingenuamente, me perguntava, bem, isto é uma grande empresa, certamente tem aqui uma base de dados gigante, com todos os dados demográficos de cada cidade, conseguimos perceber quais é que são os restaurantes de topo, tem aqui ferramentas e algoritmos para definir isto tudo.
Não. E eu perguntava, onde é que temos isso? Sim, isso são boas ideias. Fala-os. Portanto, vai fazer isso. Cria-os tu. Nada disso existe. E, portanto, foi isso que fomos tentar fazer. Vamos imaginar, Aveiro foi... Não, por acaso a minha primeira expansão foi o Algarve, mas a maior foi em Aveiro. Eu quero abrir Aveiro na Uber Eats. O que é que eu faço? Eu estava na prospecção de restaurantes, não estava na parte de estafetas, que também, como é um marketplace, é importante em simultâneo ter estafetas, clientes e restaurantes. Eu só estava num dos 3 pilares do mercado. Mas em termos de restaurantes, eu, de maneira muito simples, pegava em ferramentas como Google, TripAdvisor, Zomatos, que não funcionam tão bem fora de Lisboa e Porto, mas ferramentas desse género, tentava encontrar os rankings dos melhores restaurantes, tentava perceber não só qualidade de comida, porque não é isso que interessa necessariamente para a Uber, é mais a popularidade, é mais volume do que necessariamente se o restaurante é um estrela Michelin, por exemplo. E tentava criar essa pipeline, portanto reunia uma base de dados com 500 restaurantes, em que tentava prioritizá-los por categoria. Por exemplo, este aqui nós chamávamos os local favorites, este aqui seriam os tier 2, tier 2, tier 3. E começava a ir bater, seja campanhas de e-mail, seja cold calling, seja ir porta a porta a bater aos restaurantes e ir lá falar, que acontecia muito, muito, muito. Eu cheguei a viver em Aveiro para aí 3 meses, antes de abrirmos a cidade. E portanto sim, era fazer um bocadinho tudo para garantir que os restaurantes percebiam a nossa proposta de valor, percebiam a mudança brutal que ia haver no mercado por entrarmos nessa cidade. Muitos deles não acreditavam no início, mas depois, uns meses depois de abrirmos, já me ligavam outra vez para pedir para entrar. E era isso. E depois era uma questão de contratualizar as coisas. Boa. Ainda assim, eu imagino que tenham tido que lidar com informação muito pouco fiável. Porque repara, já passaram uns anos e eu sou um foodie. Se há coisa que eu gosto na vida é de comer. E sempre que eu organizo algum tipo de viagem, por exemplo, ainda agora para a semana vou de férias, e a minha preocupação é fazer uma lista dos restaurantes onde eu vou. E se há lugares onde eu já conheço os restaurantes bons, há outros onde eu não faço a mínima ideia e tenho que ir à procura. Eu tenho vindo a aprender que, por exemplo, o TripAdvisor ou o The Fork, mas o TripAdvisor, que não é um bom indicador da qualidade dos restaurantes. Sei lá, eu chego a ir a uma cidade e no top 20 não há um dos que de facto são os melhores restaurantes da cidade. Como é que lidavas com essa informação tão pouco fiável? Eu acho que para nós é um bocadinho mais fácil do que para um cliente foodie como tu, que quer ir à procura de facto da melhor comida. Nós estamos à procura daqueles que vão vender mais. Exatamente. Portanto, são os vão mais pelo populares. Número de avaliações? Também, muitas vezes. Obviamente era um rácio entre qualidade e quantidade. Mas, na realidade, o McDonald's pode ter as más críticas que quiseres. Sim. Não deixa de ser o restaurante do mundo que vende mais. Vende. E, portanto, nós queremos mais ter McDonald's do que necessariamente o Estrela Michelin, que vende 10 refeições por dia, mas que são os melhores do mundo. Sim. Portanto, aí tínhamos o trabalho um bocadinho mais facilidade, porque eu queria era volume. Noutro momento da minha carreira na Uber, em que eu foquei mais em restaurantes especializados, aí era um bocadinho diferente. Aí era um bocadinho tentar... E era uma coisa que eu fazia sempre que ia a um bom restaurante, que eu ia viver para essas cidades, encontrava um bom restaurante, comia lá, tentava pô-lo na Uber Eats, e em cima disso ia falar com os donos, sempre, obviamente, e perguntava-lhes quais é que eram os melhores restaurantes para eles. E foi uma ferramenta, uma estratégia que funcionou muito bem. Os restaurantes normalmente costumam conhecer os outros que de facto são bons, ou pelo menos que eles gostam. Claro que sim, na mesma cidade. Por acaso ainda há pouco estive a fazer uma reserva agora para o fim de semana num dos restaurantes mais famosos de Cascais, de um dos chefes mais famosos do país, e reparei que está com 3 estrelas e meia. 3,5. E depois alguns, a gente, para ver 5 estrelas, vai lá e... É engraçado que a informação nem sempre é fiável. Não. Olha, e neste processo de prospecção houve muita frustração? Porquê é que eu te pergunto isto? Alguém que faz vendas está habituado a ouvir muitos nãos. E eu até costumo dizer aos vendedores, há um rácio de nãos para sims, não é? Cada um de nós vai ter um rácio. Imagina que o meu é de 5 nãos para um sim. Então eu tenho que ir atrás de 3 nãos para ouvir um sim. No teu caso, eu imagino que a coisa não fosse tão dramática na Uber, porque talvez mais pessoas dissessem que sim ou não. Ou havia muita frustração, muito não, muita gente a não querer entrar, muita gente desconfiada com o novo modelo de negócio. Exatamente. Porque repara, as entregas e os estafetas é uma coisa que se usa em Portugal já há décadas, não é? Aqui era só uma plataforma internacional que ainda mais já trazia o nome da Uber, que nos táxis funcionava bem, portanto era uma marca forte.
Ainda assim havia muitos nãos? Ou... Havia, e essas objeções, digamos assim, foram variando à medida que eu também fui avançando no tempo em que lá estive. Porque inicialmente, como eu disse, eu estava a abrir novas cidades, muitas delas que não tinham, nomeadamente Aveiro, não tinha Uber, carros. Portanto, as pessoas muitas vezes nem sabiam o que era a Uber como empresa, quanto mais a Uber Eats. Entregas de comida havia de pizza e mais nada. Por acaso havia, estou a dizer mentira, porque existiam sistemas de delivery portugueses como o No Menu, coisas assim, mas que nunca foram muito grandes. E localmente devia haver alguns, todas as cidades com um bocadinho mais de dimensão já têm a empresa local que faz isso há 20 anos. Mas entregava não havia a concepção de entregar todo o tipo de comida. Havia entregar pizza e havia entregar frango assado, se calhar. Exatamente. E o resto é um ou outro restaurante que faz um ou outro prato que encaixa mais ou menos no... Exatamente. Agora entregamos peixe grelhado se for preciso e coisas do género. Coisas que nem funcionam muito bem em entregas, infelizmente. Mas, portanto, acho que essas objeções mudaram brutalmente, porque enquanto no início eu tinha muita dificuldade em explicar o modelo que porque é que eu haveria de dar, por exemplo, 30% de comissão a uma plataforma de entregas quando posso vender eu e entregar em casa com a minha motinha, etc. Ou então o cliente vem cá. E muita dificuldade em perceber que se calhar o cliente que quer encomendar para casa naquele dia nunca iria ao restaurante nesse dia. Eles viam a plataforma como competição a eles próprios, quando regra geral não é verdade. Mas, portanto, acho que houve aí nessa fase inicial. Eu diria que o restaurante perfeito em termos de modelo de negócio não tem sequer mesas, só serve para fora. Não é? Com um espaço pequenino e uma renda muito mais baixa, se conseguir fazer da casa dos clientes a sua mesa de servir, seria o ideal. Menos empregados de mesa, etc. Concordo. E existem muitos agora, as chamadas Dark Kitchens, claro. Existem, então é um conceito cada vez a aparecer mais. Mas então acho que essas objeções foram muito mais difíceis de lidar, das pessoas nem perceberem o que é aquilo e acharem que é competição para eles próprios, e depois, mais tarde, à medida que as pessoas iam percebendo o valor, começou a ser mais uma rejeição, uma objeção no sentido de valores, de negociação, em que eles já sabem quanto é que a Uber cobra, já sabem como é que uma concorrente como a Glovo ou a Bolt Food cobra, e portanto passou a ser muito mais focada em números do que necessariamente em objeções profundas de eu nem sei mexer com tablets, eu não quero receber encomendas. E as comissões são dessa ordem, dos 30%? São. Em todas as plataformas. Sim. Existem algumas taxas mais baixas. Nunca achei que fosse tanto. São altas. Pronto, também obviamente as plataformas estão a trazer um cliente que não iria ao restaurante nesse dia e em cima disso estão a poupar no serviço dentro do restaurante. Portanto, existe aqui um óbvio valor, mas é uma taxa pesada, não vou dizer que não. Sim. Muito bem. Bernardo, e agora chegamos aqui à parte do empreendedorismo puro e duro, não é? Propriamente dito, que há um momento em que tu decides sair da Uber, onde imagino tivesse um salário e que talvez não fosse mau, pelo menos com esta responsabilidade de prospecção, imagino que ganhasses muito razoavelmente. E o que é que te dá na cabeça? Vou-me borrifar nisto e agora vou montar uma empresa minha, vou fazer aqui umas consultorias de food delivery. Como é que se toma esta decisão? Como é que se abdica de um salário para agora montar a minha própria empresa? Foi uma conjugação de diversos fatores, como é sempre. E isto é em que ano? Mais ou menos. Eu gostava de ser bom com datas, mas não sou. Mas foi há 2, 3 anos. Eu acho que deve ter sido 2022. Sim. Portanto, foi há 2 anos. 21, mais coisa, menos 21, coisa. 22, sim. Exato, para começar a 23. Conta-nos lá, o que é que foi na tua cabeça para tomar essa decisão? Portanto, o primeiro fator importante nessa decisão era eu sempre quis ser empreendedor. Portanto, havia o bichinho desde sempre em mim. A malta da Uber sabia, sempre falei disso com os meus managers, gostava de fazer a minha própria empresa. Depois de eu identificar os problemas que queria corrigir depois quando ia criar a Firefly, eu identifiquei-os dentro da Uber. E, como eu já tinha dito no início, eu fiz pitch interno para os resolvermos internamente. Exatamente. E não houve resposta. Não podemos criar uma frota premium, não vamos criar este serviço de acompanhamento, seja nas promoções, nos menus, nas fotografias. Não podemos fazer para todos os restaurantes, apenas para aqueles mais importantes para nós. Este problema estava lá, eu identifiquei-o, pouca gente no país conseguiria identificá-lo porque não tinha a experiência que eu tinha e não conseguia fazê-lo internamente. E terceiro, começou, como eu disse também, o Covid foi pesado, para mim pessoalmente, como vendedor, foi muito positivo para a empresa e adorei esse tempo lá. Tinhas que estar. Mas foi pessoalmente pesado
foi trabalhar até às 11 da noite a receber centenas de chamadas por dia. E comecei a querer afastar-me um bocadinho. Vendas também é um trabalho muito repetitivo, e portanto é muito normal haver uma alta rotatividade em equipas de vendas, e eu comecei a sentir isso, alguma necessidade de mudar um bocadinho, e pronto, a conjugação desses 3 fatores foi: bem, vou sair, vou resolver este problema que já tinha identificado e vou finalmente criar a minha primeira empresa, que era o que eu sempre quis. Ok, mas continua a haver aí uma questão por esclarecer, que é: como é que eu abandono a certeza de um salário e agora vou sair à rua, e quando a gente sai à rua faz frio, não é? É que no final do mês seguinte não está lá o salário. Eu vou comer de onde? Sim. Eu para ser sincero, sempre, e não tenho nenhuma ilusão disto, eu sou uma pessoa super privilegiada e sabia perfeitamente. Eu vivia em casa dos meus pais, da minha mãe neste caso, e sabia que não, mesmo saindo do trabalho, nunca iria passar fome, nunca iria estar sem abrigo, sempre teria teto e comida, e portanto, tendo essa rede de segurança... Sentiste essa segurança? Okay. Tinha, e já tinha algum dinheiro poupado da Uber. E se alguma coisa correr mal, também posso procurar emprego outra vez? Não, exatamente, 100%. Eu nunca, até hoje, que eu já estou nisto do empreendedorismo, já não tenho um trabalho por conta de outra há alguns anos, eu tenho a certeza absoluta que se quisesse conseguia encontrar um trabalho, e acho que se calhar é uma confiança também um bocadinho ingênua, mas eu tenho essa confiança plena. Portanto, tendo essa confiança e tendo a rede de segurança, a escolha fica mais fácil. E o que é que muda no jogo? A partir do momento em que não tens apenas que vender, como se fosse pouco, é claro que não é pouco, mas em que estás num cenário em que tu tomas conta de uma parte da operação, mas tens a tal estrutura que assegura o resto, e aconteça o que acontecer, está lá o salário no final do mês, para uma outra situação em que estás tu sozinho, inicialmente, e que és tu responsável por todas as áreas da empresa, por fazer acontecer tudo, e não sei se chegaste a ter colaboradores ou não aqui nesta segunda... Quer dizer, tive, mas part-time. Ok. E que tens de tomar conta de todos os setores. O que é que muda no jogo? Qual era a diferença da dinâmica e das tuas preocupações diárias? Em primeiro lugar, eu apercebi-me que uma coisa que demorou a perceber, que eu não sou boa a tudo. Aquilo que eu sempre achei que era bom, que era vendas, continuei a fazê-lo bem, até que a empresa, assim que arrancou, tínhamos vendas no primeiro dia, até ficámos quase sobressaltados, porque no primeiro dia eu consegui vender um contrato de 1000 euros por mês. E lembro-me perfeitamente de ligar ao meu sócio nesse momento a dizer, ele chama-se Henrique, nós vamos ficar ricos. Eu no primeiro dia, 1000 euros por mês, eu mais uns quantos destes, e isto aqui vai ser um negócio brutal. E éramos só 2, não tínhamos despesas por aí além, etc. Agora, essa componente da venda nunca me faltou, mas depois havia toda a componente, primeiro operacional, de garantir que o serviço que eu andava a vender aos clientes era feito com o nível de qualidade que eu estava a prometer, e depois toda a componente administrativa da empresa, que eu nunca tinha tido contacto a sério com ela, que também pesava muito. E, portanto, o que comecei a perceber é que o multitasking é muito, muito difícil, e que eu na parte operacional não era minimamente tão bom como na parte de vendas, e claramente precisava de ajuda, e naquele momento não tinha ajuda, e portanto até houve alguns desses primeiros clientes que contratei que depois não consegui reter, porque o serviço não estava aquilo que eu tinha prometido inicialmente. Foi uma lição aprendida, foi uma lição dura, mas importante. Não overpromise. E under-deliver. Exatamente, under-deliver. Bom, e este processo dura mais ou menos um ano? E o nível de faturação ainda chegou a ser interessante? Ou ainda ganharam dinheiro? Ou... No geral ganhámos um bocadinho de dinheiro, não foi nada de especial. Comparativamente aos nossos salários tradicionais ganhámos pouco. Mas não perder não é bom. Sim, não. E agora até recentemente ofereceram-se para comprar a empresa em si, também por valor quase simbólico, mas pronto, assim garantimos mesmo que aquilo fica com lucro, da operação total. Mas pronto, a nível financeiro também não foi um sucesso brutal. Não. Muito bem. E a Granta surge quando? 23? A Granta surge em 23, exatamente. Muito bem. E como é que de repente mudas completamente aqui a área de atividade, não é? Abandonas aqui a parte do delivery, da comida, e de repente ajudas as empresas a ceder
de uma forma mais fluida a fundos europeus. Já contaste como é que aconteceu a história, mas a mudança de setor aparece de onde? A mudança de setor de facto é muito abrupta, não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu entrei na tal incubadora de startups, em que fui selecionado não necessariamente pela minha ideia da Firefly, que eu estava a tentar introduzir tecnologia, mas pelo meu perfil, e comecei a perceber que a ideia da Firefly nós não íamos conseguir sair dali, pelo menos eu não imaginava maneira de implementar tecnologia naquilo. Entretanto também já foi provado errado, que existe outra startup chamada Please, que é muito, muito semelhante ao que era a Firefly, mas com tecnologia. E estão a ser muito bem sucedidos. Mas, entretanto, essa transição veio de eu começar este processo de ideação, tentar encontrar problemas no mundo à minha volta, e o mundo à minha volta, nesse momento, era o ecossistema de startups. Então comecei a fazer perguntas, comecei a perceber os problemas deles, e em simultâneo estava a aparecer muito nas notícias a questão da bazuca europeia, do PRR, do Portugal 2030, de milhares de milhões de euros que se diziam e que vieram para Portugal e que iam ser distribuídos pelas empresas. Comecei a aprofundar um bocadinho no assunto, comecei a perceber que havia candidaturas envolvidas, portanto era preciso uma empresa identificar uma oportunidade e candidatar-se. Comecei a perguntar às startups à minha volta, que são empresas inovadoras, que precisam de dinheiro, se iam candidatar. Parecia o alvo perfeito. E todas elas me disseram a mesma coisa. Disseram, não, isso não é para nós, isso é para grandes empresas. A burocracia é um inferno. Nós precisamos, para conseguirmos candidatar-nos, precisamos de pagar a consultoras que são caras, e mesmo assim o processo é muito exigente a nível de tempo para um fundador que tem 1500 prioridades. Um fundador estar a escrever textos durante dias para submeter a uma candidatura é muito complexo. Problema identificado. Percebi logo, está aqui um gap qualquer. Comecei a fazer investigação um bocadinho mais de números, e aquela métrica que me desbloqueou um bocadinho foi o CIFID, que é um incentivo fiscal de investigação e desenvolvimento, não interessa, foi o incentivo pelo qual nós começámos e que nós pegámos para testar a nossa ferramenta. O CIFID tem todo um Power BI, um portal bonito onde se pode ver as estatísticas do CIFID. E na altura lembro-me de ver que 50% do incentivo fiscal do CIFID ia para grandes empresas, quando grandes empresas são 1% do tecido empresarial português. E isto chocou-me. Foi como é que isto é possível? Há um gap brutal. E apercebi-me que a maior parte das empresas que se podiam estar a candidatar, portanto PMEs, não se estavam a candidatar por desconhecimento, ou por falta de capacidade interna, ou por falta de recursos financeiros para não terem de contratar uma consultora. Em simultâneo estava a acontecer o boom da AI que estamos a ver agora, da inteligência artificial. O ChatGPT tinha acabado de ser lançado. E nós percebemos, burocracia, formulários, estas coisas todas são a área perfeita para ser disrupted por inteligência artificial. E foi aí que começámos, fizemos uns testes, felizmente os testes correram muito bem e chegámos aqui. E aqui é onde? Porque, repara, agora temos o Portugal 2030 aí a arrancar, e portanto eu imagino que vai haver muito trabalho para vocês. Mas isto também é uma janela de tempo relativamente curta. Quando acabar o Portugal 2030, o que é que vocês vão fazer? Não, esta janela é curta para este programa em particular. No entanto, estes programas de incentivos são calculados, são propostos a nível europeu, numa janela de 10 anos, daí ser o Portugal 2020 ou o Portugal 2030. Neste momento está-se a prever que seja até 2027, apesar de provavelmente vai se esticar um bocadinho, atrasa-se sempre, porque estamos em Portugal, mas essa janela vai existir. Atrasado já está há uns 3 anos, mas, sim, exato. Mas aparentemente depois vai começar agora. Exato. Mas depois do Portugal 2030, certamente vai haver o programa novo europeu, neste caso o Horizon 2040, certamente vai sair. Agora, aqui a questão que é importante para Portugal é, certamente nós vamos receber muito menos fundos em Portugal do que recebíamos antes. Isso aí, claro, para nós e para toda a gente devia ser óbvio. Nós temos uma gestão de fundos terrível. No entanto, nós como Granter estamos a olhar para a internacionalização como uma solução clara para isso. Portugal é um ótimo sítio para começar. Nós somos portugueses e recebemos muitos fundos europeus nesta fase, mas temos de nos internacionalizar e ir para os sítios que vão receber os fundos nos próximos anos.
Era exatamente o que estavas a dizer. Portanto, Portugal está a ser aqui um balão de ensaio. Mas ensaio. O que é que vocês fazem exatamente? É encontrar os fundos? Vocês querem se substituir à consultora? Ou é intermediar o acesso às consultoras? Sim, é mais nessa segunda vertente, uma intermediação com recurso à tecnologia. Portanto, pensa desta forma. A tua empresa registra-se na nossa plataforma, dá-nos algumas informações sobre o teu negócio e nós automaticamente pegamos nessas informações, pegamos em todos os avisos, todos os programas que estão abertos neste momento e dizemos-te, a tua empresa devia candidatar-se a esta e esta aqui não faz sentido, esta também não faz sentido, e explicar as razões, para dar um nível de confiança às empresas sobre o que é que estão a fazer. E isso é uma inteligência artificial que responde imediatamente? Exatamente. Automático. Registras a tua empresa e tens logo. E quanto é que custa isso? É gratuito. Okay. É totalmente gratuito. Nós temos duas componentes da nossa plataforma. Esta é a primeira, é de identificação de oportunidades e nós temos a visão que esta componente da plataforma vai ser sempre gratuita. Porque isto aqui é informação que devia ser disponibilizada gratuitamente para as empresas. Claro. E não é, porque os governos gostavam muito, ou tentam de vez em quando, ter plataformas que agregam a informação toda, mas não conseguem. Existem plataformas como o Balcão dos Fundos, etc. Não são facilmente navegáveis, como a PME, não são user-friendly, não existem esses recursos internos do governo para tornar essas plataformas super user-friendly. E portanto tem de aparecer uma empresa privada como nós, que agrega todas as oportunidades e faz essa ligação entre oportunidades e empresas, gratuitamente, e depois de uma empresa selecionar a oportunidade que quer candidatar-se, preenche mais umas perguntas que são específicas dessa oportunidade, perguntas simples, que é suposto responder por ponto-chave, né? É suposto perderem 15 ou 30 minutos na plataforma a responder, clicar a gerar, e se quiserem, essa informação passa toda pela nossa inteligência artificial, nós geramos um rascunho da candidatura, automático, e esse rascunho vai para os nossos especialistas, portanto é aqui a parte da intermediação, que são consultores especialistas naquele tipo de candidaturas, revêem o que a inteligência artificial faz, corrigem. Mas que não trabalham para vocês, já são consultores externos. São consultores externos. Nós temos parceiros que são consultoras empresas ou consultores freelancers, que têm, muitos deles, décadas de experiência nesta área. Nós estamos a criar este ecossistema, quase este marketplace também, de consultores, e ligamos aquela candidatura específica ao consultor certo para ela. Porque existem, apesar dos consultores muitas vezes dizerem que são especialistas em tudo, é impossível ser especialista em tudo e, portanto, nós pegamos no track record de cada um dos consultores, vemos, este consultor tem X percentagem de sucesso neste tipo de candidaturas, neste não, eles são especialistas em agricultura ou em turismo, e depois, a partir daí, nós distribuímos essas candidaturas consoante a experiência. Então aqui tiveste que vender também aos consultores, tiveste que fazer essa prospecção também. Quantos consultores vocês têm na vossa base? Neste momento temos 15. Vocês não conseguem garantir depois a qualidade do trabalho do consultor, certo? Garantir a qualidade do consultor, não. É a experiência do consultor que tenta garantir a qualidade do trabalho deles. O que é que nós podemos fazer quanto a isso mais médio e longo prazo? É nós, ao termos dados concretos sobre esta candidatura, nós demos a este consultor e teve esta taxa de sucesso, nós a partir daí conseguimos com um algoritmo distribuir da maneira certa. Enquanto até agora é um bocadinho, esta área é muito, muito opaca, todos os consultores dizem que têm taxas de sucesso acima de 90%, nunca conheci um consultor que dissesse que tinha abaixo da média, mas nós, quando tivermos esses dados todos agregados, aí sim vamos poder ser transparentes em relação a isso. Por enquanto, é um bocadinho pelo prestígio. É um dos desafios na ótica do utilizador. Nós tivemos aí uma experiência com um consultor que foi horrível. E se for avaliado em termos de taxa de sucesso, teve taxa de sucesso. mas não fez nada e tivemos que nós ir descobrir praticamente tudo, certo, e ainda pagar a consultores externos em cima daquilo que lhe pagávamos a ele, para acertar o trabalho que eles não fizeram. Isso é o pior tipo de serviço. Foi uma coisa horrível. Foi horrível mesmo. Para além depois de serem intratáveis de cada vez que era preciso alguma coisa. E onde é que vocês fazem dinheiro aqui? Vocês cobram do consultor, cobram à empresa, cobram pelo acesso aos fundos? Qual é o vosso modelo de negócio aqui? Nós cobramos por candidatura à empresa. Portanto, uma empresa encontra pela plataforma gratuitamente uma oportunidade, seleciona,
preenche lá as coisas, sai de lá uma candidatura que é revista pelos nossos consultores, nós submetemos por eles e cobramos normalmente um valor à cabeça pela submissão da candidatura e uma percentagem do incentivo se for aprovado. Portanto, sempre uma taxa de sucesso para alinharem os incentivos. Um bocadinho como fazem os consultores. É muito o modelo tradicional, não queríamos... Ficam com uma parte daquilo que seria dos consultores, é quase um finder's fee, não é? Não é só o finder's fee, porque nós também estamos a gerar o rascunho da candidatura com a inteligência artificial que poupa aos consultores bastante tempo. Portanto, daí nós conseguimos fazer preços tão mais baixos do que um consultor tradicional. É porque as horas que os consultores põem lá é entre 30% a 70% menos do que um Bernardo, e diz-me uma coisa, qual é a dimensão deste negócio nesta altura? Ainda somos um negócio muito pequenino. Sim. Nós lançámos a plataforma em setembro de 2023. Desde setembro que temos 850 empresas registadas na plataforma e dessas 850 já tivemos 115 candidaturas contratualizadas, a maior parte delas submetidas, umas que ainda estão em processo, mas 115 que é mais ou menos a 16 milhões de euros em incentivos. Boa, bom trabalho. Olha, para terminarmos, e eu distraí-me, já passámos aqui mais do que o tempo que estava previsto, mas eu acho que há uma última pergunta que eu tenho que te fazer, que é, tu já começaste, mas faz-nos o teu pitch de vendas, para as empresas que nos estiverem a ouvir, porque é que, querendo candidatar-se aos fundos comunitários, porque é que o caminho certo a fazer é através da Grantor AI. Portanto, a minha maneira de vender é muito tentar encontrar o cliente certo que tem o problema certo. Portanto, eu não tento vender-vos coisas que vocês não precisam. E, portanto, é muito de fazer perguntas do que é que o vosso negócio precisa. E, neste caso em particular, as perguntas que eu faço sempre no que toca a incentivos é onde é que vocês pensam investir nos próximos anos. Porque os fundos europeus é sempre numa ótica futura, não relativamente ao que vocês investiram no passado, sempre ao futuro. Vocês querem investir em contratação, vão aumentar a vossa equipa nos próximos 2 anos. Ok, existe um programa que é a contratação de recursos altamente qualificados, pode ser interessante para vocês. Vocês querem internacionalizar, querem exportar, então podemos ir para outro programa. Portanto, é tentar perceber as necessidades de cada negócio e depois indicá-lo para o caminho certo. Agora, isto aqui é numa ótica de venda se eu estiver a falar convosco. Numa ótica de vender a plataforma. O mais fácil é mesmo vocês verem a magia pelos vossos próprios olhos. Se vocês forem à Grantor e perderem 3 minutos ou 5 minutos em inscreverem-se na plataforma, vão ver logo, espero eu, depende do vosso negócio, dezenas de oportunidades de financiamento que estão na ponta dos vossos dedos. Portanto, basta vocês perderem depois 30 minutos na plataforma, perceberem aquela oportunidade que vocês querem candidatar e perderem 30 minutos na plataforma, e nós podemos tratar de toda uma submissão de uma candidatura que vocês provavelmente demorariam meses a fazer com uma consultora, a um preço muito mais alto, e que nós conseguimos tratar disso numas semanas e facilmente. Sim, senhor, espetáculo. Nem que seja por curiosidade, já lá vou ver. Ótimo. Já lá vou ver. Bernardo, feedback. Exatamente. Obrigado por teres vindo e obrigado. Por teres partilhado aqui da tua experiência. É sempre um prazer para nós ter empresários com negócios inovadores aqui, mas principalmente ver um rapaz novo já cheio de vontade de fazer coisas novas e de ir tentando encontrar o seu caminho. É sempre incrível ver isso. E quem sabe, dentro de 1 ano ou 2 a gente te convida outra vez para nos contares como foi este primeiro ano ou 2 da Grantor e não apenas como a Grantor evoluiu, mas principalmente a quantidade de empresas que eventualmente vocês conseguiram ajudar com este modelo de negócio nos próximos anos. Então, obrigado por teres vindo, vamos ficando em contacto, eu próprio vou experimentar aqui a plataforma para ver quem sabe vamos a isso. Ainda encontrei algum investimento público aqui na nossa empresa e é isso. Para quem nos esteve a ver, obrigado por terem também estado aqui esta quase 1 hora, mais de uma hora, hoje estiquei-me um bocadinho, mais de 1 hora aqui connosco e espero que tenham tirado aprendizagens importantes aqui da experiência do Bernardo. Nós voltaremos brevemente com outros empresários e outras experiências para vos contar a história. Um abraço a todos.